Muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações e os nossos lares e nos auxilie, no aprendizado de hoje, na proposta do Evangelho de hoje para a nossa transformação, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual, que auxilie o nosso sentir, da gente se perceber, atuando neste planeta de maneira mais calma, mais objetiva, mais plena, mais próxima do Cristo. O tema proposto de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 170, a proposta é Domínio Espiritual. E Emmanuel escolhe um pedacinho que está lá em João, que foram palavras de Jesus, na preparação aí, falando, muito próximo da crucificação do Cristo, quando ele estava com os discípulos os ensinando, de alguma maneira enchendo seus corações de esperança, de amor e de força, de perseverança para continuar. Então, o trechinho é assim, não estou só porque o Pai está comigo. Então, falarmos hoje sobre domínio espiritual, domínio no conceito de nos dominarmos, termos domínio espiritual, domínio sobre nós, sobre a nossa espiritualidade, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida. E muito, assim, de uma maneira muito maravilhosa, Emmanuel traz um texto que ele diz assim, nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pela posses efêmera. Os arbitrários exigem a obediência de quem se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, com o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não a atemorizava. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominavam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada, à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Essa é uma mensagem de Emmanuel riquíssima desse capítulo, que eu resolvi ler todo, para a gente falar sobre os desafios do domínio espiritual. Como bem disse aqui Emmanuel, nós vamos saber os nossos desafios perante as nossas dificuldades. São nas aflições que nós sabemos exatamente onde estamos no campo do desenvolvimento espiritual. São nas aflições que a gente percebe que se estamos aprendendo e quais são realmente os valores que nós estamos presos. Então, vou pegar alguns exemplos aqui, Passamos por alguma situação de dificuldade no nosso trabalho, nas nossas relações, Temos um desafeto com algum amigo que inventa algumas mentiras. Se nós nos despertamos na ira e perdemos o domínio sobre nós,
e nos misturamos a tudo isso, ficamos emaranhados e presos a situações que mostram a quantidade de falta de domínio que temos sobre nós. Numa situação de dificuldade financeira, se essa dificuldade tira a nossa paz, tira quem nós somos, que ela possa até nos abalar, mas que a gente possa, a partir daí, caminhar e continuar e falar, opa, estou passando por essa dificuldade, mas permanecer na minha caminhada. Mas quando isso nos tira da caminhada, nos tira do prumo, mostra para nós aonde ainda estamos agarrados. Muitas vezes ainda há afetos, há sentimentos com relações a apego, a aprovações alheias, ao excesso de matéria, ao excesso de prazer, ao excesso de julgamento. Quando a gente vê o Cristo passando por suas dificuldades, em nenhum momento, o poder político daquelas pessoas, porque tinha-se um poder político, fez com que ele se perdesse, com que ele assim, olha, eu obedeço o poder, porém, não é ele que me governa. Quando Jesus vê toda a afeição, né, e gosta de ensinar, gosta de estar ali, presente com seus discípulos, os atendendo, presente naquela multidão os atendendo, quantos de nós não seríamos seduzidos pela possibilidade de ficarmos, porque somos amados ou queridos aonde estamos passando? Então, entender que estamos servindo e temos o nosso tempo é sagrado, mostra o quanto nós estamos de fato evoluindo. E aqui eu não estou dizendo que não sintamos saudades das pessoas, que não nos sintamos bem com alguém. Eu estou dizendo sobre o apego que nós temos a alguém. Nessa encarnação, nós cumprimos diversos papéis e diversas funções. Então, assim, ora somos filhos, ora podemos ser pais, responsáveis por alguém, ora somos esposo ou esposa, amigo, trabalhador, o chefe, o provedor. Podemos ter diversas funções, né, e papéis dentro dessa sociedade e dentro da nossa vida. Agora, quais são os papéis que me prendem, como se eu de fato tivesse esse poder? O poder de tudo que está aqui no mundo, ele é passageiro. Se pensarmos que ao partirmos para o plano espiritual deixaremos tudo, se ficarmos apegados, demonstrará o quanto nós estamos ainda dando mais valor ao que é material, ao que está aqui, do que ao nosso próprio desenvolvimento. Então é por isso que as aflições, as dificuldades mostram onde a gente precisa melhorar. Quando em algum momento somos fracos e perdemos ali as nossas referências e precisamos nos restabelecer, nos fortalecer e viver de uma maneira mais cristã, de colocarmos regras sobre a nossa vida, de tomarmos atitudes para que a gente tenha esse domínio sobre nós, exige de nós a todo momento estarmos firmes nisso, nos fortalecendo nesse nosso propósito maior, nesse propósito de seguir a Jesus. E diversas dificuldades vão bater a porta para nos desviar ou para tirar a nossa atenção. Que a gente saiba o que é mais importante para nós, né? Mediante as ofensas, né? Recebermos ofensas, imagina aquelas pessoas todas, né? Num sarcasmo, zombando de Jesus. Muitas vezes a gente não aguenta uma fechada no trânsito, que a gente quer desabafar e falar tudo que a gente pensa sobre alguém que a gente nem conhece, e muitas vezes o errado somos nós. Isso demonstra ainda a nossa agressividade em diversos pontos. Isso demonstra ainda o quanto nós somos orgulhosos sobre o que o outro pensa sobre nós. E nós não avaliamos quem somos, porque se eu avalio quem eu sou e sei da minha intenção e sei da minha vontade, eu não deveria me ofender com algo que de repente não é uma verdade. Mas como a gente ainda se ofende com muitas coisas, como a gente ainda perde a nossa calma em alguns momentos. Como em diversas situações a gente permite que a raiva tome conta de nós e a gente se perde totalmente. A gente não trabalha na função da razão, avaliando a situação, avaliando o nosso sentimento. A gente recebe esse bombardeio de sentimentos alheios
né? E nos perdemos com ele. Às vezes um elogio faz a gente se perder. A gente acredita que a gente é bom e não precisa mudar, porque a gente tomou aquela atitude certa. E às vezes fala, tá bom aqui, as pessoas já me reconheceram. Não, está bom aonde a gente encontrar que seja bom para nós. Está bom aonde a gente está buscando, o nível que a gente está buscando de sermos cada vez melhores, em termos domínio sobre os nossos impulsos, sobre os nossos sentimentos, sobre o que as outras pessoas podem nos influenciar e o quanto a gente pode influenciar as outras pessoas, até com a nossa ira. Porque na realidade o que a gente deveria influenciar as pessoas seria com a nossa bondade, com as nossas atitudes, né, boas, com os nossos exemplos e fazemos essa troca. Mas é na dificuldade que a gente percebe. É na dificuldade que às vezes a gente fala assim, nossa, como eu sou orgulhosa. É na dificuldade que você fala assim, nossa, como eu ainda não tenho coragem, né, de assumir quem eu sou. E esse é um capítulo para falar assim, quem nós somos verdadeiramente, onde nós estamos e o que ainda precisamos fazer para termos domínio sobre nós e não sobre o outro. Porque sobre o outro podemos fazer nada. Sobre nós temos muitas escolhas, escolhas a todo momento. Alguns momentos vamos deslizar, sim. Vamos nos abater, sim. Vamos sofrer, sim, porque estamos num planeta Terra. Vamos ter alguns sentimentos que a gente vai falar, puxa vida. Mas é como a gente lida com isso. Ok, puxa vida. Mas agora eu estou escolhendo continuar o meu caminho. Eu caí, a queda foi inevitável, mas eu preciso me levantar. E a gente tem essa escolha de se levantar, de maldizer a pedra que foi o nosso tropeço, ou agradecer pelo aprendizado, porque a gente percebeu ali que talvez a nossa caminhada, a gente pensa em correr e não está com essa condição, precisa caminhar. A gente precisa prestar mais atenção ao nosso caminho para que a gente não tropece nas pedras. Todo obstáculo, ele traz de contrapartida um convite para que a gente olhe para as coisas de uma maneira e aprenda com ela. Se a gente tirar lição disso, a gente não vai ter esse ciclo de repetição. A gente pode passar para a próxima lição e perceber com gratidão de que, apesar das dificuldades, estamos aqui. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, nós estamos caminhando e não desistimos de nós mesmos. Reconhecer que tem algumas coisas que nós não dominamos sobre nós. Tem alguns sentimentos que a gente ainda não consegue dominar. E reconhecer é o primeiro passo para que a gente junte ferramentas, para que a gente converse sobre as nossas dificuldades e a gente se fortaleça e aprenda com elas. Vai ser assim que a gente vai poder perguntar para pessoas que já passaram desse capítulo e falar assim, olha, como você fez? E nessa troca a gente aprender, deixar um pouco de nós e pegar um pouco do outro e seguir. E ter a certeza que no dia que nós fomos chamados para a pátria espiritual, termos a certeza que fizemos aqui tudo o que podíamos fazer. Que não fomos preguiçosos nem relaxados no compromisso de sermos melhor conosco mesmo para depois ser melhor para com o outro. Então, quanta coisa a gente tem que só começa na gente. A gente já se priorizou hoje ou ainda estamos na ilusão que faremos uma reforma íntima no amigo, no irmão? Não. Qualquer trabalho será necessário começar em nós. Depois de começar esse trabalho, nós estaremos servindo. E não vai ser ditando regras, talvez seja apenas com um exemplo, seja apenas na conquista das pequenas felicidades de cada dia que a gente pode auxiliar as pessoas em sua caminhada. Que sejamos felizes, que sejamos gratos, amorosos conosco, mas que a gente não desista de ser melhor e ter esse domínio sobre nós. Quando a gente fala assim, não me reconheço quando estou nervosa ou quando estou nervoso, não sei do que sou capaz, está na hora da gente começar a nos fortalecer para dominar, né?
os nossos instintos ainda e trazer para eles sentimentos de amor. Muita luz, muita paz a todos e que essa reflexão assim vá no nosso dia a dia para a gente pensar o que cada um de nós ainda tem para melhorar, para alcançar um pouquinho mais esse domínio espiritual. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.